Um dia, abri a porta do quarto da minha irmã, sem saber que meu cunhado estava lá dentro. Ao ver o gesto das mãos dele e sua expressão, não tive dúvidas. Meu cunhado estava se dando prazer, sozinho. Seria a relação dele com minha irmã esfriando, ou era um ato à parte? Levantei-me e cocei a cabeça, mas naquele momento não percebi algo. Ele tinha algo incrivelmente grande. Estava protuberante, a ponto de arrebentar a calça. É que eu sou grande de nascença. É algo que me tocou. Meu cunhado, a princípio, se assustou, mas se acalmou rápido e me perguntou, apontando para a minha virilha: Sobrinha, isso ficou assim por me ver? Tenho 45 anos. Meu nome é Rafaela e ainda moro de favor na casa dos meus pais, uma solteirona. Nasci a última de 4 irmãs e vivi nesta terra toda a minha vida. Se digo que cuido dos meus pais, soa bonito, mas a verdade é que simplesmente vivo às suas custas. Agora, nesta casa, vivem 7 pessoas no total. Minha irmã mais velha e seu marido, meus 2 sobrinhos, meus pais e eu. Meu pai está aposentado, mas possui várias terras e edifícios. Minha irmã mais velha, Júlia, herdou a empresa do meu pai e trabalha como presidente. Eu também tenho um cartão de visitas e um cargo, inclusive o título de conselheira, mas quase nunca vou trabalhar. Como cresci na abundância desde criança, nunca me faltou nada e não tinha muito interesse no trabalho. Tive muitos namorados. Saí com todos os homens que quis. Suponho que isso fez com que meu padrão aumentasse ou que eu vivesse tão dissolutamente que perdi o momento. Assim sigo, aos 45 anos, sem nunca ter me casado. A história de hoje trata de algo que nunca deveria ter acontecido nesta família. Minha irmã mais velha, Júlia, tem 54 anos e seu marido, meu cunhado, se chama Ricardo e tem 48 anos. Meu cunhado é um homem realmente bonito. Embora seja 3 anos mais velho que eu, é mais elegante e sofisticado que qualquer homem jovem. Formou-se em Direito por uma prestigiada universidade e atualmente trabalha como advogado. Como é um homem culto, tem muita classe e cada palavra que diz exala dignidade. Sempre foi gentil comigo, mas sempre senti uma espécie de muro intransponível. Era uma pessoa difícil de abordar para mim. Apesar de viverem na mesma casa, meu cunhado e minha irmã mais velha têm 2 filhos. O rapaz, pouco mais de 20 anos, está no serviço militar e a moça está estudando fora. Por isso, desde o início do ano, vivemos 5 pessoas sem os sobrinhos. A casa é uma casa de campo bastante grande, uma fazenda em estilo colonial. Meus pais e o casal da minha irmã vivem no térreo e eu tenho um quarto no primeiro andar. Os quartos dos meus sobrinhos também estão no primeiro andar. Além disso, há alguns quartos a mais. Já que a casa é muito grande, também há um jardim e uma senhora que trabalha na cozinha, a arrumadeira. Eu, na minha idade, costumava sair muito com minhas amigas para jogar golfe, viajar ou ir tomar umas. Assim, não coincidia muito com minha irmã ou meu cunhado. Às vezes, quando comíamos todos juntos ou quando eu estava em casa no fim de semana, compartilhávamos um tempo tomando chá e conversando, mas sempre percebia: meu cunhado é uma pessoa muito sofisticada. Eu o via como um irmão mais velho, genial, um homem bonito, com um corpo cuidado, mas sempre me parecia inalcançável. Seria por essa sensação de que eu não podia me aproximar dele. É que meu cunhado era assim tão perfeito. Assim estava um dia. Na noite anterior, havia me reunido com minhas colegas de faculdade para beber, jogamos golfe, jantamos em um restaurante de luxo e depois fomos a um bar beber uísque. Entrei em casa por volta das 3 da manhã e me joguei na cama sem sequer tirar a roupa direito. Caí em um sono profundo e mal consegui acordar à tarde. Minha cabeça doía horrores, minha boca estava seca e meu estômago embrulhado. Quanto bebi ontem à noite? Reclamei e me levantei da cama. Olhei o relógio. Eram 2h30 da tarde. Queria tomar um banho, mas antes precisava beber água. Desci as escadas cambaleando e fui para o térreo. A sala estava tranquila. Pela janela, no jardim, meu pai estava cuidando das rosas. Meu pai, depois de se aposentar, pegou gosto pela jardinagem. Passa todas as manhãs no jardim. Não vi minha mãe. Com certeza havia saído com suas amigas do bairro. Fui à cozinha e a arrumadeira estava lavando a louça. Olá, senhora. Ai, conselheira, acabou de levantar. Parece que bebeu muito ontem à noite.
Sim, acho que exagerei. Poderia me preparar um pouco de caldo de galinha, por favor? Claro, faço agora mesmo. Sente-se na sala. Agradeci à senhora e saí para a sala. Afundei-me no amplo sofá e liguei a televisão. Minha irmã e meu cunhado, é claro, teriam saído para trabalhar. Era uma tarde de um dia útil, então não estariam em casa. Então meu celular tocou. Era minha irmã mais velha. Oi, Rafaela, você está em casa? Sim, estou em casa. A voz da minha irmã soou irritada. Já imaginava. Venha para o escritório antes que eu tire sua mesa. Por que de novo com sermões? Para que você ligou, irmã? Respondi irritada. Minha cabeça doía por causa da ressaca, e eu não queria ouvir suas broncas. É urgente e preciso agora mesmo. Estará no escritório ou no meu quarto? Está em uma pasta azul. Traga. Ai, que chato! Tá bom, vou comer algo e depois vou. Ande logo. Não tenho tempo. Minha irmã disse isso e desligou. Suspirei e me recostei no sofá. Parece que terei que ir ao escritório depois de muito tempo. A senhora estava preparando o caldo e decidi ir buscar os documentos primeiro. Fui ao escritório. Procurei na escrivaninha, mas não vi a pasta azul que minha irmã havia mencionado. Abri as gavetas, mas também não estava. Deve estar no quarto da minha irmã, murmurei, e saí do escritório. Quando parei em frente à porta, hesitei por um momento. Era a única porta que eu não abria nesta casa. Era o quarto da minha irmã e do meu cunhado. Por mais família que fôssemos, o quarto de um casal é um espaço onde não se deve entrar sem permissão. Embora meu cunhado certamente tivesse saído para trabalhar, senti uma tensão inexplicável. Posso entrar? Minha irmã me pediu para trazer os documentos. Disse a mim mesma e, com cuidado, estendi a mão para pegar a maçaneta da porta. Lentamente, muito lentamente, abri a porta. Ao se abrir a porta, o quarto começou a aparecer, mas de repente prendi a respiração e fiquei paralisada. Meu cunhado estava na cama e estava se dando prazer, sozinho. Ouviu-se um pequeno gemido. Meu cunhado estava deitado com os olhos fechados, com a manta apenas até a cintura. Suas pernas, visíveis sob a manta, estavam ligeiramente separadas, e suas mãos estavam juntas ali. Ao ver o gesto de suas mãos e sua expressão, não tive dúvidas. Meu cunhado estava se dando prazer, sozinho. Pensei que deveria fechar a porta e ir embora imediatamente. Era uma cena que eu não deveria ver. Era muito privada. Algo que não deveria ser mostrado a ninguém, mas meu corpo não se movia. Meus pés estavam colados ao chão, sem poder me mover, e meus olhos não podiam se desviar do meu cunhado. Contendo a respiração, olhei a cena pela fresta da porta. Não era de forma alguma a imagem que eu tinha dele. Nunca teria imaginado que meu cunhado, que sempre parecia tão impressionante, sofisticado e perfeito, tivesse esse lado, essa imagem humana, instintiva e tão honesta, era ainda mais cativante. A respiração do meu cunhado foi ficando mais ofegante. O movimento de suas mãos também se acelerou. Eu estava completamente fascinada por aquela cena. Meu cunhado tinha os olhos fechados e mordia levemente o lábio inferior. Finas gotas de suor se formavam em sua testa, e seu peito subia e descia com a respiração ofegante. Era uma imagem tão bonita. Seria a relação dele com minha irmã esfriando ou era um ato à parte? Precisam dessas coisas? Até mesmo casais casados? Estaria meu cunhado sozinho? Todo tipo de pensamentos cruzaram minha mente. Mas, sobretudo, essa imagem de suas pernas separadas e suas mãos juntas no meio, e essa expressão de êxtase era muito sedutora e bonita. Sem querer, minha virilha começou a reagir, começou a aquecer, a endurecer e a inchar. Sentia a calça apertada. Tinha ficado muito, muito dura. Meu cunhado soltou um pequeno gemido. Não era forte, mas sim, claro. Ouvir esse som me excitou ainda mais. Sempre admirei meu cunhado. Considerava-o um homem genial, inteligente e bonito, mas nunca havia pensado nele dessa maneira. Era óbvio. Era o marido da minha irmã mais velha, meu cunhado. Mas a cena que se desenrolava diante dos meus olhos era a de um homem muito bonito que mostrava uma postura incrivelmente sedutora e enlouquecedora. Inconscientemente, talvez querendo ver melhor, desloquei meu peso para a frente. O som da minha saliva ao engolir foi ouvido muito alto. Naquele instante, perdi o equilíbrio.
Não pude sustentar o peso inclinado para a frente. A porta se abriu de par em par, e eu caí para a frente. Bang! Com um forte barulho, caí dentro do quarto. Ah! Meu cunhado gritou surpreso. Rapidamente puxou a manta para se cobrir. Eu fiquei paralisada, jogada no chão, sem saber o que fazer. O que foi, sobrinha? Ah, me desculpe, cunhado. Levantei-me apressadamente e disse: Minha irmã me pediu para procurar uns documentos. Não estavam no escritório, e ela disse que estariam neste quarto. Gaguejei. Estava muito envergonhada para falar corretamente. Meu cunhado me olhou completamente coberto com a manta. Seu rosto estava avermelhado. Não sabia se era por vergonha ou por excitação. Levantei-me e cocei a cabeça, mas então não percebi algo. Ele tinha algo incrivelmente grande. Estava protuberante, a ponto de arrebentar a calça. É que eu sou grande de nascença. Algo que me tocou, mas agora, em um estado de extrema excitação, estava em seu tamanho máximo. O olhar do meu cunhado desceu lentamente do meu rosto e parou ali. Só então percebi. Apressei-me a recuar o bumbum e coloquei as mãos nos bolsos para segurar ela. Tentei escondê-la, mas já era tarde. O tempo pareceu parar. Meu cunhado foi o primeiro a falar. Sobrinha, por acaso você viu? Sua voz era tranquila. Ele estava muito mais calmo do que eu esperava. Ah, bem, cunhado. Me desculpe, eu não queria ver. E isso ficou assim por me ver? Meu cunhado perguntou, apontando para a minha virilha. Fiquei desconcertada. Meu cunhado estava bastante tranquilo. Mencionou diretamente meu estado e perguntou se era por ela. Estava tão envergonhada. Era verdade que tinha ficado assim por Vepondla. Mas como deveria responder? Não podia dizer honestamente sim, nem podia mentir dizendo não naquele momento. Muitos pensamentos cruzaram minha mente. É realmente minha culpa? Não é um problema que meu cunhado fizesse isso em casa e eu o visse. Não, ainda assim foi meu erro abrir a porta sem bater, mas minha irmã me pediu para trazer os documentos. Disse que era urgente. Em um curto período de tempo, milhares de pensamentos me vieram à mente. Como devo lidar com essa situação? Então, meu cunhado me falou novamente ao me ver sem resposta e sem saber o que fazer. Sobrinha, parece que temos um segredo. O tom do meu cunhado tinha uma nuance sutil. Não era uma ameaça nem uma brincadeira. Sinal significava chibo. Vou pegar os documentos e ir embora. Rapidamente, peguei a pasta azul que estava na mesa e saí correndo do quarto. Fechei a porta e fiquei no corredor acariciando meu peito. Meu coração batia como louco. Ah, vou ter um treco? Murmurei e subi para o meu quarto no primeiro andar. A arrumadeira me chamou da cozinha, mas gritei: comerei mais tarde. E entrei no meu quarto, fechei a porta e me joguei na cama. Meu coração ainda batia rápido e minha virilha ainda estava dura. A imagem do meu cunhado não parava de me vir à mente. Ah, que loucura! Peguei os documentos, fui ao escritório e os entreguei à minha irmã mais velha. Ela resmungou por eu ter demorado tanto, mas depois pegou os documentos e saiu correndo para algum lugar. Fiquei um tempo no escritório e fui embora em seguida. Não queria voltar para casa, com medo de encontrar meu cunhado. Então, liguei para uma amiga para ir jantar. Passei um tempo bebendo com minha amiga e voltei para casa por volta das 11 da noite. A casa estava tranquila. Todos estavam dormindo. Subi para o primeiro andar o mais silenciosamente possível e entrei no meu quarto. Deitei-me na cama, mas não conseguia dormir. A imagem do meu cunhado que eu havia visto à tarde não parava de aparecer. Sua expressão com os olhos fechados, as pernas separadas, as mãos juntas no centro, o pequeno gemido. Tudo era muito vívido. Gemendo, me cobri com a manta, mas não adiantou. Essa imagem não saía da minha mente e minha virilha começou a reagir novamente. No final, fiz isso sozinha, pensando no meu cunhado. A partir daquela noite, fiz isso todas as noites. Passou uma semana. Desde aquele incidente, eu tinha medo de encontrar meu cunhado. Tentei evitá-lo o máximo possível. Evitei a hora do café da manhã e fiquei no meu quarto a maior parte do tempo quando estava em casa. Mas não pude evitá-lo completamente. Às vezes, nos encontrávamos no corredor. Meu cunhado sorria e me cumprimentava como sempre. Era ainda mais estranho, como se nada tivesse acontecido. De verdade, meu cunhado não se preocupava com isso, ou só eu estava pensando nisso.
Mas eu era diferente. Cada vez que via meu cunhado depois daquele dia, aquela cena me vinha à mente. A dele deitada na cama, dando prazer a si mesma, sozinha. E todas as noites fazia isso sozinha, lembrando-me daquela imagem, imaginando o rosto do meu cunhado, seu corpo, seus gemidos. Ricardo, sussurrava o nome dele em voz baixa. Desfrutava do prazer, embora fosse apenas uma fantasia, e fazia isso sozinha. A imagem era tão vívida que sempre era emocionante e satisfatória. Claro, era apenas imaginação, e eu fazia isso sozinha, mas embora pensasse que não deveria fazer, não conseguia parar. Me justifiquei dizendo que não estava cruzando nenhuma linha, já que só estava pensando nisso, que estava tudo bem porque não me aproximava do meu cunhado, mas apenas fazia isso na minha imaginação. Fazia isso todas as noites. E uma semana depois, era tarde. Olhei o relógio, e já havia passado da meia-noite. Estava deitada na cama, pensando novamente no meu cunhado. Naquela noite, a cena daquele dia me veio à mente mais claramente do que nunca. A expressão do meu cunhado, sua respiração, o movimento do seu corpo, fechei os olhos e revivi aquela cena, e murmurei em voz baixa. Ricardo, pronunciei o nome dele. Ricardo, quero te ver. Continuei sussurrando, murmurando, sozinha. Me perdi na fantasia. O que teria acontecido se eu tivesse entrado sem mais aquele dia? O que teria acontecido se meu cunhado tivesse me chamado? Todo tipo de fantasias passaram pela minha cabeça, e enquanto estava no meio daquela borrasca, a porta deve ter se aberto, mas eu estava muito concentrada para ouvir aquele som. Continuei sussurrando o nome do meu cunhado, perdida na fantasia. Ricardo. Ah, mas senti uma presença. Abri os olhos surpresa e fiquei paralisada. Meu cunhado estava parado em frente à porta do quarto, de samba-canção, realçando sua figura. Cunhado. Rapidamente puxei a manta para me cobrir. Desde quando? Desde quando ele está aqui? Minha voz tremia. Meu cunhado se aproximou lentamente de mim e disse: Desde que minha sobrinha chamou meu nome, ele sorriu e falou zombeteiramente. Fiquei sem palavras. Estava muito envergonhada e humilhada. Meu cunhado tinha ouvido tudo. Que eu estava fazendo aquilo enquanto dizia o nome dele. Ah, bem, cunhado, me desculpe. As palavras não saíam corretamente. Meu cunhado parou ao lado da cama. Sobrinha, nós nos mostramos imagens que não deveríamos ver. Sua voz era tranquila, mas havia uma estranha tensão. Por que você veio ao meu quarto? Perguntei com voz trêmula. Somos cúmplices de um segredo, não somos? Hoje se adicionou mais um. Não poderíamos ter mais um? O que você quer dizer? Perguntei confusa. Sentia que sabia o que meu cunhado queria dizer, mas não queria acreditar. Quando vi antes, me pareceu muito grande. Meu cunhado disse, apontando para debaixo da minha manta, e isso ficou assim por mim. Senti que me faltava o ar. O que meu cunhado acabara de dizer? Tenho curiosidade. Quão grande é e como se sentirá? A voz do meu cunhado continha uma estranha doçura. Perdi a razão. Pensei que era uma linha que nunca deveria cruzar, porque ele era o marido da minha irmã mais velha, meu cunhado. Mas meu cunhado foi quem quebrou essa linha primeiro. Meu cunhado veio ao meu quarto, e meu cunhado foi quem falou primeiro, com não sei que ousadia, disse com voz trêmula: Você quer subir aqui? Meu cunhado assentiu lentamente com um sorriso satisfeito e subiu na cama. Meu coração batia como um louco. Agora algo irreversível estava prestes a acontecer. Aquela noite foi indescritível. Quando meu cunhado subiu na minha cama, senti que meu coração ia explodir. Eu havia estado com muitos homens na minha vida, mas nunca havia sentido um tremor assim. Muito lentamente, sua figura de samba-canção era vista claramente na escuridão. À medida que ele se aproximava, seu perfume ficava mais forte no meu nariz. Essa mistura do seu perfume sutil e seu cheiro natural me enlouquecia. Sobrinha, você está tremendo? Perguntou, pegando minha mão. A mão dele era suave e quente. Não pude responder. Minha voz não saía corretamente. Eu também tremo. Isso é realmente a primeira vez, sussurrou em voz baixa. Havia uma estranha mistura de tensão e emoção na sua voz. Meu cunhado deitou-se ao meu lado e, com mãos trêmulas, acariciei seu ombro. Sua pele suave foi sentida na ponta dos meus dedos. Essa sensação suave, quente e elástica era muito melhor do que eu havia imaginado.
Cunhado, está realmente tudo bem fazermos isso? Perguntei pela última vez, ainda tentando me agarrar à razão. Você me pergunta isso agora? Ele sorriu e colocou a mão na minha virilha. Sobrinha, já cruzamos a linha. Quando você viu o que eu fiz e quando eu entrei no seu quarto, já era irreversível. Ele tinha razão. Já estávamos cometendo um tabu. Meu cunhado fechou os olhos e soltou um pequeno suspiro. Só com aquele som, meu corpo se acendeu. Eu o abracei. Seu corpo suave se aconchegou nos meus braços e eu me embriaguei completamente com seu aroma. Meu cunhado também me abraçou pelo pescoço e colou seu corpo ao meu. A temperatura do corpo dele, que se sentia através do seu fino samba-canção, era ardente. Rafaela, pela primeira vez, ele me chamou pelo meu nome. Não sobrinha, mas simplesmente Rafaela. Naquele momento, perdi completamente a razão. Nos beijamos apaixonadamente. Seus lábios suaves eram doces, e nossas línguas se entrelaçaram, misturando nossa saliva. Meu cunhado começou a desabotoar os botões do meu pijama, e eu desatei o laço do seu samba-canção, lenta e gradualmente. Tiramos as roupas um do outro. Meu corpo descoberto era realmente perfeito. Minha figura era elástica e bonita. Incrível para uma mulher de 45 anos. Cunhado, você é realmente bonito? Murmurei. E ele sorriu timidamente. Obrigada por me ver assim na minha idade. Não é sério. Você é a mulher mais bonita que já conheci, disse honestamente. Minhas palavras fizeram meu cunhado ficar mais ativo. Ele começou a me beijar e a acariciar meu corpo. Eu também explorei seu corpo, seu pescoço, ombros, peitos, abdômen. Ele soltava pequenos gemidos cada vez que minhas mãos e lábios o tocavam. Ah, Rafaela, ali. Seus gemidos soavam doces nos meus ouvidos. Eu o acariciei com mais intensidade e ele reagiu tocando meu corpo. Rafaela, há muito tempo não sinto algo assim, ele disse ofegando. Cunhado, não aguento mais. Sim, Rafaela, entre. Com sua permissão, nos tornamos um. A sensação daquele momento nunca esquecerei. Meu cunhado tremeu no início. Ele soltou um pequeno grito no momento em que entrei. Ah, Rafaela, é muito grande. Está tudo bem, doeu? Não, eu gosto muito. Ele assentiu, com os olhos fechados. Comecei a me mover lenta e cautelosamente, observando a reação do meu cunhado. Mais forte, ele sussurrou. Segui seu pedido e me movi um pouco mais forte, e meu cunhado reagiu com mais intensidade. Ah, eu gosto, Rafaela. Eu gosto muito. Seus gemidos ficaram mais fortes, e eu me excitava cada vez mais. Nos abraçamos forte e fizemos amor apaixonadamente. As unhas do meu cunhado arranharam minhas costas, e até aquela dor se sentiu como prazer. Rafaela, Rafaela. Ele chamou meu nome repetidamente e tremeu. Ele havia chegado ao clímax. Eu também estava prestes a chegar ao meu limite. Cunhado, posso? Sim, está tudo bem, faça. Com sua permissão, cheguei ao meu momento final. Nos abraçamos forte e ficamos assim por um longo tempo. Só se ouvia nossa respiração ofegante, e não dissemos nada. Quanto tempo passou? Meu cunhado foi o primeiro a falar. Nunca senti algo assim, Rafaela. Foi maravilhoso. Eu também, cunhado. Realmente fiquei sem palavras. Estava muito extasiada para falar. Meu cunhado se afastou de mim e deitou-se na cama. Seu corpo suado brilhava lindamente na escuridão. Fizemos amor por meia hora, ele disse, olhando o relógio. Você quer que façamos mais? Perguntei. Mas meu cunhado negou com a cabeça. Por hoje não. Se ficarmos muito tempo, poderiam nos descobrir. Ele tinha razão. Minha irmã mais velha estava dormindo lá embaixo, e meus pais também estavam naquele andar. Meu cunhado começou a se vestir lentamente. Fiquei olhando-o fixamente, vestido com seu samba-canção. Ele se aproximou de mim e me beijou suavemente na bochecha. Nosso terceiro segredo. Foi maravilhoso. E Rafaela, este tem que ser o último segredo. Meu coração afundou com aquelas palavras. Por quê? Cruzamos uma linha que não deveríamos cruzar. Uma vez. Vamos considerar um erro. Mas 2, 3 vezes. Não está certo. As palavras do meu cunhado eram racionais, mas eu não queria aceitá-las. Rafaela, você sabe que não podemos continuar fazendo isso, não é? Sim, eu sei. Mas não esqueça esta noite. Mas não podemos fazer de novo.
Meu cunhado disse isso e abriu a porta em silêncio e foi embora. Fiquei sozinha na cama vazia. Naquele espaço onde só restava seu aroma, olhei fixamente para o teto. Passou uma semana desde aquela noite. Não. Talvez tenham passado 2 semanas. Eu havia perdido a noção do tempo. Meu cunhado realmente voltou a ser como antes. Quando nos encontrávamos no café da manhã ou na hora do chá do fim de semana, ele me tratava apenas como sobrinha, como se nada tivesse acontecido. Mas eu era diferente. Continuava pensando naquela noite. Seu aroma, sua pele suave, seus doces gemidos. Tudo eu lembrava vividamente. Cada noite, lembrava-me daquele momento e fazia isso sozinha, sussurrando o nome do meu cunhado, imaginando-o, chamando seu nome em voz baixa. Mas fazer isso sozinha nunca era tão satisfatório quanto aquela noite. Cada vez mais sentia falta dele. Cada vez que o encontrava no corredor, meu coração batia forte e meu coração acelerava só de ouvir sua voz, mas eu não podia me aproximar primeiro. Meu cunhado disse que era a última vez e realmente não deveríamos fazer de novo. Mas será que este será o fim? Uma noite, toda a família estava reunida na sala assistindo televisão. Meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, meu cunhado e eu. Minha irmã estava sentada no sofá olhando documentos, e meu cunhado estava sentado ao lado dela olhando seu celular. Eu estava sentada em um sofá mais distante, fingindo ver televisão enquanto olhava de soslaio para meu cunhado. Naquele momento, nossos olhos se encontraram. Meu cunhado sorriu muito levemente. Só eu pude notar. Meu coração deu um pulo. Será que meu cunhado também estava pensando em mim? E se aquela noite não era realmente a última? Comecei a nutrir esperanças. Passaram mais alguns dias. Meu cunhado continuava me tratando como antes, mas às vezes, muito ocasionalmente, ele me lançava olhares significativos. Às vezes, quando nos cruzávamos no corredor, nossas mãos se roçavam ligeiramente. Ai, me desculpe, sobrinha. Não importa, cunhado. Trocávamos essas breves palavras, mas o contato naquele momento significava muito para mim. Um sábado à tarde, encontrei meu cunhado enquanto passava pela sala. Sobrinha, vai dar uma volta? Ah, sim, o tempo está bom. Posso ir com você. Preciso fazer exercício ultimamente. Meu coração bateu forte. Sim, claro. Caminhamos juntos pela trilha do jardim dos fundos da casa. Meus pais estavam dormindo a sesta, e minha irmã mais velha havia saído para jogar golfe. Assim, só estávamos meu cunhado, a arrumadeira e eu na casa. Enquanto caminhávamos pela trilha tranquila, meu cunhado foi o primeiro a falar. Rafaela, como você está ultimamente? Eu, normal como sempre. Pensei muito nisso depois daquele dia. Parei diante da pergunta repentina. Pensei nisso todos os dias, cunhado. Respondi honestamente. Meu cunhado ficou em silêncio por um momento e depois suspirou levemente. Eu também. Não paro de pensar naquela noite. Meu coração se aqueceu com a confissão do meu cunhado. Então, por que não voltamos a... Meu cunhado negou com a cabeça categoricamente. Temos que deixar como um erro. Se continuarmos, será irreversível. Mas você também quer, cunhado. Querer e dever são coisas diferentes, sobrinha. Havia tristeza na voz do meu cunhado. Eu, de verdade, cunhado, também sei. Sei o que você sente. Mas somos família. Temos que proteger esta família. Meu cunhado disse isso e regressou para casa primeiro. Fiquei sozinha na trilha, olhando suas costas. Depois disso passou mais tempo. Eu continuava sentindo falta do meu cunhado, mas tentei não demonstrar porque meu cunhado tinha razão. Éramos família e tínhamos que proteger esta família. Mas no fundo do meu coração, ainda não conseguia esquecer aquela noite. O aroma do meu cunhado, sua pele suave, seus doces gemidos e, acima de tudo, o olhar que ele me deu. Tudo estava gravado profundamente no meu coração. Uma noite, estava deitada sozinha no meu quarto, absorta em meus pensamentos. O que aconteceria se eu me aproximasse primeiro? O que aconteceria se eu confessasse meus verdadeiros sentimentos ao meu cunhado? Mas eu não podia fazer isso. Sabia que meu cunhado me rejeitaria. E, acima de tudo, não podia trair minha irmã mais velha, embora a relação da minha irmã e do meu cunhado fosse fria. Ele continuava sendo meu cunhado, e ela era sua esposa. Suspirei, olhando para o teto. Ainda não consigo esquecer aquela noite, aquelas horas maravilhosas com meu cunhado.
Todas as noites, lembro-me dele e me dou prazer. Só meu cunhado continua ao meu lado, elegante e sofisticado, mas já não consigo me aproximar dele. Uma parede invisível se ergueu entre nós. Uma parede que ficou mais espessa depois daquela noite. Às vezes nossos olhos se encontram. Cada vez, tento ler algo no seu olhar, mas não consigo saber. Será que ele também sentirá minha falta? Ou realmente esqueceu aquela noite? Não sei. Só há uma coisa da qual tenho certeza. Me apaixonei pelo meu cunhado. Um amor proibido. Um amor que não pode ser. Mas meu coração não consegue evitar. Se vocês estivessem no meu lugar, o que teriam feito? Deveria guardar isso só no meu coração ou deveria criar coragem e me aproximar dele novamente? Ainda não encontrei a resposta. Só continuo sussurrando o nome dele todas as noites, ansiando por aquela noite. Cunhado, sinto sua falta. Esta noite também estou me revirando, sem conseguir dormir, murmurando isso. Eu também não sei como terminará esta história. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um comentário de apoio no meu canal. Obrigada.